Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Tu és nosso Pai, Tu és nosso Deus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos inclinamos nesta noite aqui neste lugar para Te ouvir, para Te adorar, para sermos ensinados pela Tua Palavra. Perdoe-nos nossos pecados e ajuda-nos a estar em Tua presença. Fala profundamente aos nossos corações nesta noite. Que toda doença seja eliminada dos corpos enquanto a Tua Palavra estiver sendo pregada. Te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Jesus, nos abençoe, irmãos. Bom estarmos aqui para adorar a Deus. Nós vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Vamos estudar a palavra. Nós vamos começar nesta noite o estudo da mensagem O Quarto Selo. Uma mensagem, os selos, todos eles nunca ficam velhos. Sempre é novo para nós. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A abertura do quarto selo é que nos dá compreensão para nos livrar das confusões, porque o quarto selo se trata de uma mistura de cores. Cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo negro. Agora resume-se todos esses poderes no quarto selo. Eles se apresentam em um cavalo baio, um cavalo amarelo, baio. Cores, mistura das três cores, formando esta quarta cor, que é o amarelo, baio, que quer dizer mistura. Nós estamos vivendo agora justamente nesta era da mistura, miscelânea, mistura. Baio não é cor própria. O baio, ele traz as três cores, branco, vermelho e o negro, formando esta cor baia, mesclada. Falando justamente o que estamos vendo hoje a olho nu no cenário da humanidade, no cenário da vida, a era da mistura. Nós estamos vivendo hoje na era das coisas misturadas. E infelizmente o batismo que tem caído sobre a terra hoje, a unção que tem caído sobre a terra hoje é a unção do consumismo desta coisa mesclada. Consumismo. Estamos vivendo na era do consumismo desta coisa misturada. As pessoas hoje não querem muito saber a definição das coisas, se é certo, se é errado. Já querem consumir, já querem conceber, já querem assumir para si, não querem muito saber a diferença das coisas, se é certo, se é errado, mas já querem se tomar parte daquilo. É a característica da era
que viria para batizar a terra. A era da mistura das coisas não identificadas, misturadas. Porém, aqui em Apocalipse 6, nós acabamos de ler que, verso 7 diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Este animal, o quarto animal, era uma águia. A águia tem olhos nítidos, lúcidos, claros, para ver a diferença das coisas. Não se engana uma visão de uma águia. Não se confunde a visão de uma águia. Lá é constatado que lá das alturas onde ela voa, a águia é o pássaro que voa mais alto. De todos os pássaros, a águia ela tem estrutura física para levar a voar mais alto do que todos os pássaros. Porém, lá das alturas, ela tem um olho agudo, um olhar agudo, fixo, claro, que dá para distinguir até um ratinho, um camundongo aqui andando na terra. E se ela estiver com fome, ela desce mirando aquele ratinho para o comer. Ela tem uma visão nítida das coisas. Ela enxerga bem. Resumindo, a águia enxerga bem. E o crente, na Bíblia, o crente é comparado como uma águia. E se enxergar quer dizer visão espiritual do crente. O crente que tem o Espírito Santo na alma dela, ela tem visão clara das coisas, ele tem visão clara das coisas. Ele não é enganado com esta mistura que este cavaleiro do cavalo amarelo trouxe. Estamos vivendo na regência deste cavaleiro. Cavalo, besta, na Bíblia quer dizer poder. Quando você lê na Bíblia besta, cavalo, quer dizer poder. Portanto, estamos vivendo sob a regência desse poder misturado, que é o poder do cavaleiro do cavalo amarelo, poder da mistura, amarelo, baio. Não é cor própria, ele traz uma mistura para resultar nesta cor baia. E estamos vivendo neste auge, nesse tempo de mistura. Ele não sabe se ele é masculino, se é feminino. Ela não sabe se é feminina, se é masculina, se é mundano, se é cristão. E começa essa mistura e você emenda mistura e mais mistura, mistura e mais mistura. E é uma mistura, a coisa não identificada, sem identidade própria. Estamos vivendo no tempo das pessoas que vivem sem identidade própria. É um copiando do outro, copiando do artista da bola, da televisão, ou copiando personalidade outra para implantar em si, e nunca que tenha a sua personalidade própria. E isto traz uma confusão mental. Nunca tivemos um tempo, amados irmãos, eu estou dando esse prato de entrada para nós começar a estudar a mensagem quarto selo. Estou só tratando dessas coisas para você entender. Esse é um resumo de toda a mensagem, depois nós vamos estudar parágrafo por parágrafo. Nunca tivemos na terra um tempo de tanta confusão mental como hoje. Esse é o tempo dos remédios controlados. Esse é o tempo dos neuróticos. Este é o tempo dos doentes mentais. Este é o tempo da idade frenética estar em distúrbio. Este é o tempo da era da idade em que os neurônios das pessoas estão se desmantelados
nunca se ocupou tanto com psiquiatra, psicólogo, como se ocupa nestes dias os quais estamos vivendo. Por quê? Porque por causa desse poder do cavaleiro do cavalo baio, que é o diabo. O diabo é este cavaleiro que vem no cavalo baio. Jesus, ele vem em Apocalipse 19 em um cavalo branco. Em um cavalo branco, símbolo de pureza, de santidade, sanidade. Porém o diabo se apresenta nesse poder, nesse cavalo besta, cavalo quer dizer poder, se apresenta com esse poder mesclado, e você viu Apocalipse 4 verso 8, que ele quando dá o nome que ele se apresenta é morte. Morte. Estamos vivendo na era de morte espiritual, morte da personalidade, morte do bom caráter, morte dos bons princípios, morte da boa cultura, morte dos princípios cristãos, dos princípios familiares. Estamos vivendo sob este jugo que veio de Satanás para subjugar as pessoas, debaixo desse fardo terrível, tirando das pessoas sua identidade própria. Tudo que o diabo quer é que você não tenha sua identidade própria. Ele quer que você viva uma vida emprestada, de identidade de outros sobre você. Porém Cristo, ele traz para nós a restauração da nossa identidade. Tudo que Cristo quer para conosco é nós entendermos que não há por que vivermos nesta confusão desse cavaleiro do cavalo baio, que é uma mistura. Não, existe ainda a cor original. Existe ainda na terra a cor original, espiritualmente falando. A cor de Cristo, a cor do Evangelho, a cor da vida eterna, a cor do céu. É o branco. Quando você se imerge em Cristo, a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18, ele disse: ainda que seus pecados sejam negros como a escarlata, se tornarão mais alvo que a neve. Por quê? Porque a cor original é lavado, é branco como a neve. Você em Cristo terá uma alma redimida. Aleluia, glória a Deus. Então este cavaleiro do cavalo amarelo, ele veio para trazer uma desordem completa. Isto que nós estamos vendo no cenário hoje diante de nossos olhos, no dia a dia, não é nada mais, nada menos do que a evidência que este cavaleiro do cavalo baio está desenvolvendo sobre a terra. A evidência da mistura, da confusão, do distúrbio, das coisas fora dos lugares devidos, originais. Agora, quem é o povo que está sendo regido por este cavaleiro do cavalo baio, mistura? É o povo que não está sendo regido pela palavra de Deus. Quem não está sendo regido pela palavra de Deus, está sendo regido por esse poder do cavaleiro do cavalo baio, que é mistura, confusão. E então, resumindo, podemos descobrir que quem não está em Cristo vive em um verdadeiro labirinto da vida, em um verdadeiro distúrbio espiritual, em uma verdadeira confusão mental, espiritual, conjugal, material. Estamos vivendo no mundo dos confundidos. E Jesus disse em Mateus 24, que se possível fora, este cavaleiro do cavalo baio
confundiria até os eleitos, se possível fora. Porém, os escolhidos de Cristo, não é possível ser levado por esta confusão. Sabe por quê? Porque nós temos uma força maior. Quem nos rege não é este cavaleiro do cavalo baio, confusão. Quem nos rege é o cavaleiro do cavalo branco, que é Cristo, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é a Bíblia. Aleluia! Porém, há dois mundos na terra hoje. E há dois poderes que governam estes mundos. E cada um de nós, cada um de nós, seres humanos, estamos sendo regidos por um desses poderes. Cada um de nós estamos vivendo em um desses mundos, sob a regência de um desses poderes, do cavaleiro do cavalo baio, confusão, ou do cavaleiro do cavalo branco, que é Cristo, a pureza da palavra. Cabe a nós fazermos um exame interior, introspectivo, dentro de nós, de dentro para fora, para ver o que é que está nos regendo. Por que tanto distúrbio? Por que tanta insegurança? Por que tanta depressão? Por que tanta pressão, impressão errada das coisas? Por que tantas dores da insegurança assaltando, dominando as vidas, ao ponto das pessoas perder a segurança da vida, ao ponto de suicidarem, de terminar com suas vidas? Esta é a regência, o cavaleiro do cavalo baio. O afã dele é fazer todos caírem nessa lacuna horrível, caírem em uma verdadeira confusão religiosa, espiritual, conjugal, material, caírem em um verdadeiro labirinto, ao ponto de dizer não vale mais viver, e se matam. Se matam. Eu estava vendo uma reportagem semana passada no Japão. No Japão, o povo não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar na presença de Deus, para se trabalhar espiritualmente falando. Porque lá eles trabalham dia e noite, é dinheiro, é aquele afã pelo dinheiro. E aí eu estava vendo, 30% das mortes são suicídios. 30% das mortes lá no Japão é ocorrida por suicídio. E o que é que traz o suicídio? A pessoa por fim na própria vida. É este labirinto, é esta insegurança interna, é esta falta de paz de espírito, é esta falta de comunhão com Deus, falta de presença de Deus no coração, é que leva a pessoa a viver em um verdadeiro distúrbio. Insegurança. E esse cavaleiro do cavalo baio mistura, ele veio para promover isto. Insegurança da alma. Nós precisamos atentar mais de perto a isto, meus amados irmãos e irmãs. O importante não é só ter emoções passageiras, sensações passageiras, isso passa. E depois vem um vazio muito grande na sua alma, no seu espírito, e se você não tiver cuidado, esse vazio te leva até o suicídio. A harmonia, a paz, a segurança, a alegria, o lenitivo que Jesus promete a nós, não é só lá na hora do show, na hora da festa, na hora da bebida, não. É dia e noite, dia e noite, dia. Você tem paz. Em Cristo, você pode ter paz, sossego, calma, segurança.
24 horas por dia. A falta de Cristo é que leva os seres humanos a esse tédio. É remédio em cima de remédio, calmantes em cima de calmante, e depois tem que tomar cachaça para distrair a atenção, tomar drogas para distrair a atenção, porque a atenção se torna tão tensa, causando depressão. Para aliviar a depressão tem que tomar cachaça, álcool e tantas outras coisas, e para aliviar. Só que quando passa o efeito daquilo, volta todas as cargas de novo. Jesus não nos receita um remédio barato deste não. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei as cargas. Cristo é o alívio das cargas espirituais. Cristo é o alívio das tensões, das depressões, dos tédios, das melancolias, das inseguranças. Cristo satisfaz a alma vazia. Cristo preenche o coração aflito. Cristo é o remédio das nações, é o remédio das famílias, é o remédio dos doentes mentais. Cristo, Cristo, Cristo na alma. Sem Cristo é só enfermidades. Nós vivemos na era dos neuróticos, pessoas perdendo o juízo, neuróticos, falta de presença de Cristo. Vai orar, fica 5 minutos orando, já até logo Jesus, já termina o assunto. Não tem assunto para conservar presença com Deus. Você deve te educar a orar, 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 até você realmente se tornar um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga de Deus. Dois amigos têm sempre assuntos em comuns para se falarem. Quando o crente se torna amigo íntimo de Cristo, ele tem assunto 24 horas por dia. Você está lá trabalhando no seu escritório, você em espírito está conversando com Deus, porque sua alma é amiga de Deus, seu espírito é amigo de Deus. Você não tem tempo para outras amizades. Crente que está envolvido com Deus, ele é um crente que suplanta montanhas, barreiras, que vence obstáculos, porque ele vive um nível alto de fé, ele vive um nível alto espiritual. Ele não tem tempo para as baixarias, para as coisas rasas. Ele não tem tempo para ouvir esse cavaleiro do cavalo amarelo, insegurança, mistura. Não, ele não tem uma fé misturada. A fé do cristão é uma fé única, é uma fé monoteísta, sem mistura. Ela não é uma fé politeísta, cheia de mistura. Ela é uma fé monoteísta, única. O Espírito único. Não há casamento de espírito quando um crente entra em Cristo. Ele não tem casamento com os espíritos da quinta dimensão. Porém, o crente fora de Cristo, ele está todo enredado com espíritos da quinta dimensão. Sabe o que é a quinta dimensão? É o inferno, é a região dos demônios. Crente que não tem entrado em Cristo, ele vive misturado com a quinta dimensão, aqui nesta. A mensagem de demonologia, você pode estudar em sua casa. Espíritos sedutores, a partir do parágrafo 113.
Você vai lendo, você vai ver o irmão Branham ensinando ali que as pessoas aqui na terra passam a sofrer influência da quinta dimensão. E nós estamos vivendo justamente nesse tempo, os adolescentes agindo como os espíritos da quinta dimensão, gosta de andar vestidos de caveira, de máscara satânica, gosta de andar com essas roupas todas que veio da quinta dimensão, esses gestos da quinta dimensão. O irmão Branham disse na mensagem de demonologia, espíritos sedutores, leia, a partir do parágrafo 113 até o 160, que a quinta dimensão joga influência aqui nessas 4 dimensões onde nós vivemos. E muitos de nós, ao invés de estarmos sendo vividos, influenciados pela 6ª dimensão, que é a região dos salvos, que é a palavra de Deus, estamos sendo influenciados pela 5ª dimensão, que é a região dos demônios. É por isso que o povo está neurótico, nervo na flor da pele, nervosos, mesquinhos. E você vai perguntar sobre salvação, ele diz, não sei, não tem segurança não tem um pingo de segurança de seu destino eterno. Fala da morte, a morte vai te buscar. Você, opa, não fala isso comigo não fala da morte não, tem medo de falar da morte. Se você não estiver preparado para morrer, você não está preparado para viver. Saiba disso. Crente em véu adentro, que entrou em Cristo, para ele tanto faz viver ou morrer, tudo ele está com Jesus. Ele está com Jesus. Ele está com Jesus. Ela está com Jesus. Não há uma mente complicada, espírito complicado para o crente que vive em Cristo. Ele pode estar comendo farinha com arroz, vivendo debaixo de uma casinha de sapé, mas ele tem uma alma satisfeita com Deus. Ela tem uma alma satisfeita com Deus. Oh, Jesus Cristo, aleluia. Nós vamos iniciar então, irmão, vamos aqui quando ele lê a Bíblia, na página 3, a partir do parágrafo 20, a página 3 do 4º selo. 4º selo, página 3, parágrafo 20. Nós tivemos então essa abertura, nós vamos ter uma série, vai ser muitos cultos de sextas-feira, para nós estudarmos sobre essa tremenda mensagem, o 4º selo, que se trata desse cavaleiro do cavalo baio, trazendo mistura para a mente das pessoas, confundindo a fé, o espírito das pessoas. É o que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo no 4º selo. Então esta mensagem me chamou muito a atenção, eu ler com a igreja bem devagar, porque esta é a nossa história presente, viu? O 4º selo é a nossa história presente. A noiva sobe no 4º selo, e o 4º selo é o selo que os demônios descem, e toda a classe de espíritos maus, para confundir a fé do eleito, porque é o último cartucho, escute bem, o último cartucho que o diabo tinha no inferno para lançar contra os crentes é este do cavaleiro do cavalo baio, trazendo mistura, confusão na mente das pessoas para tirá-las do espiritual, para tirá-las do original que é a palavra de Deus. Então nós estamos agora travando esta batalha jamais pelejada. Nunca os crentes na história, desde a queda de Adão, 6.000 anos atrás até hoje, conviveu em uma atmosfera tão demoníaca como hoje. Nunca. É a pressão psicológica, a pressão espiritual,
é a pressão de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, pressão. E se você não te agarrar-te a Cristo, você será levado por estas pressões. Você chegar ao ponto de dizer: eu não vou ser mais crente, que eu não aguento mais, estou todo confundido, toda confundida. O poder desse cavaleiro do cavalo baio veio para confundir. Ele não veio para trazer outra coisa, senão para confundir a mente das pessoas. E contudo, ele está confundindo até usando a mensagem de William Branham. Ele usa ela para confundir, criando interpretações esquisitas para seduzir, confundir. O alvo dele é confundir. Ele não veio para esclarecer, ele veio para confundir. Baio, mistura de cores, não tem cor própria. Porém, Jesus Cristo, cavaleiro do cavalo branco, ele veio para esclarecer. E nós estamos nele. Abra seu coração para Jesus. Abra seu coração para Jesus. Você estando nele, você será um moço, uma moça, um homem, uma mulher, não confundida, mas esclarecida, esclarecido, lúcido. Você terá lucidez. Estando em Cristo, você terá lucidez espiritual. Você pode estar caído lá na sarjeta, mas seu espírito estando em Cristo, você saberá como se levantar e voltar. Mas fora de Cristo não tem retorno, não tem para onde voltar. Você não sabe, você está confundido. Mas seu espírito estando em Cristo, o diabo pode te dar uma rasteira, porque enquanto estamos nessa dimensão humana, estamos sujeitos a sofrer rasteiras do diabo. Porém, se você está com seu espírito em Cristo, você terá clareira, você terá lucidez. Mesmo se cair, você sabe como se levantar e para onde voltar. Mas envolvido, todo confundido, você diz: eu vou voltar para onde? Para mais velho, para mais nova, para a religião A ou a B. Você não tem segurança, não tem lucidez. Mas o crente que está em Cristo, ele continua lúcido. Na altura, no baixo, ele continua lúcido. Ele diz como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Irmão, se o povo, se a humanidade soubesse o que é Cristo, eles investiriam mais em Cristo. Cristo é mais do que o remédio faixa preta. Remédio tarja preta ameniza sua pressão, sua depressão, mas quando vence, volta tudo de novo. Cristo, Ele ameniza, não é só de 12 em 12 horas, é para sempre. Ele traz paz, paz duradoura. Vamos então começar o estudo da mensagem do quarto selo, irmãos. Quando eu parar para comentar, vocês parem também, olhem para cá. Página 3, parágrafo 20. Ele leu aqui Apocalipse 4, verso 7 e 8. E aqui no parágrafo 20 ele disse: agora o Senhor nos ajude a entender isto. É um mistério. Selos, o Apocalipse, é um mistério. O que é mistério? O que a Bíblia diz que é mistério? Aí você abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo é o mistério. Que é o mistério? Cristo. Colossenses 1, 27. Cristo é mistério para quem não tem Ele, mas para quem tem Ele não é mais mistério. Aleluia, aleluia. É mistério para quem não tem Ele, mas quem tem Ele
Não é mais, a Bíblia não é mais mistério. Apocalipse não é mais mistério. As pessoas têm medo. Quando se fala do livro de Apocalipse, as pessoas dizem que eu não leio, eu não tenho coragem de ler o livro de Apocalipse. É um livro cheio de mistério. Não, gente. O mistério, Colossenses 1:27 diz: Cristo é o mistério. O mistério é Cristo. Quando você tem Cristo, nada é mistério mais para você. Tudo se torna claro. O eleito que vive em Cristo, amados, tudo é claro. Ele vê com os olhos espirituais. Ele entende as coisas com os olhos sobrenaturais. Ele não se confunde com nada. Nada lhe atrapalha na corrida da vida. Nada lhe engana, nada lhe transtorna. Nada lhe traz transtorno. Cristo em vós, esperança da glória. O parágrafo 20. Agora o Senhor nos ajude a entender isto. É um mistério. Você tem medo de mistério? Se tiver medo de mistério, você está vazio de Cristo. Quando você tem Cristo, nada mais é mistério para você. Ou seja, Ele é o mistério de Deus no coração do crente. Mistério para o mundo e revelado para o crente. Ele deixa de ser mistério para você. Cristo deixa de ser mistério para o eleito. Não, onde você abrir a Bíblia, está tudo claro. Atos 2:38 não é mistério, sabe? 1 Coríntios 14, verso 36, para a mulher não é mistério. Apocalipse 10:7, para o crente não é mistério. Lucas 17:30, não é mistério. A Bíblia não é mistério para a pessoa que tem esse mistério dentro de si, que é Cristo. Oh, amados irmãos, isso é gostoso meditar nisto. Isso traz segurança. Agora apenas, parágrafo 21. Apenas um pequeno repasse. Voltemos ali atrás, como fizemos com as eras da igreja. Esses cavaleiros e estes rompimentos destes selos. Agora, página 4. Agora apenas tenhamos isto em nossas mentes. Vamos conversar um pouco até que sintamos que é a hora apropriada para falar. Eu acho tão lindo, irmão Brana, profeta de Deus, o equilíbrio dele. O equilíbrio. Vamos só abrir um parênteses aqui para você entender o que ele está falando aqui. Vamos conversar um pouco até que sintamos que é hora apropriada para falar. Ele não era precipitado. O irmão Billy Paul conta, o irmão Billy Paul, filho do profeta, conta que o anjo do Senhor, aqueles 7 anjos, aquela nuvem, essa nuvem aqui que foi tirada a foto, é uma constelação de 7 anjos formando o rosto de Cristo. Isso apareceu lá para o profeta no Arizona, nas montanhas do Arizona, muito forte. 7 anjos se identificando, o 7º com ele, que era sua teofania, formando o rosto de Cristo. Isso aí é Apocalipse capítulo 1, capítulo 10, do verso 1 ao 6. O anjo forte desceu para ele. E o que a voz disse quando esses 7 anjos apareceu para ele lá no Arizona e o transportou um espaço longo em direção ao leste? Disse: volta para o leste, para Jeffersonville, para você entregar os 7 selos para a igreja, a revelação dos 7 selos. Tudo bem. Ele obedientemente voltou, ouviu, quando terminou aquela experiência maravilhosa ali nas montanhas, ele logo já se preparou para voltar para Jeffersonville. Voltou. E ali foi anunciado, Billy Paul conta isso, eu achei muito lindo, a maneira, o equilíbrio do profeta. Achei lindo demais o equilíbrio.
Foi anunciado em todo o campo, em todas as igrejas, que desejasse os irmãos do país todo, e que desejasse ouvir o irmão Brana pregar os 7 selos do Apocalipse. O anjo do Senhor tinha o comissionado a ele voltar para o Jeffersonville, que ele ali pregaria os 7 selos do Apocalipse. Deus daria a ele. Na mensagem 7º selo, o irmão Brana conta que lá nas montanhas, depois do anjo, dos 7 anjos ter aquela aparição a ele, formando esta nuvem, uma das recomendações foi esta: volte para Jeffersonville, para o leste, e eu te encontrarei ali. Deus dizendo para ele: eu te encontrarei ali. Tudo bem, ele voltou. Voltou, foi anunciado, Billy Paul, os secretários do profeta anunciou para o povo vir. Teria 7 noites, aquelas 10 noites, não é porque tem a brecha, Deus e Simplicidade, são 10 cultos, série de 10 cultos que ele teve. Só que o que me chamou a atenção foi isso: quando ele chegou e foi pregar a primeira noite, ele foi separar-se naquele quarto, que vocês sabem que ele ficou no quarto ali, em um quarto especial que deram para ele, ficou ali recluído durante aquelas 10 noites. Mas antes dele ir pregar o primeiro sermão, ele passou no escritório do filho dele, do irmão Billy Paul. E sabe o que ele disse para Billy Paul? Já vindo, depois que veio do Arizona, já chegou em Jeffersonville e já tinha anunciado, o povão tinha vindo de caravanas de vários lugares dos Estados Unidos para Jeffersonville, certo que iria ouvir o irmão Brana pregar os 7 selos, sermões marcantes que realmente marcou o ministério dele como 7º anjo. Mas o que me chamou a atenção é que antes dele ir para o escritório, para o quarto lá onde ele estava, foi dado a ele a se recluir, ele passou no escritório do filho dele, do irmão Billy Paul, e disse, bateu nas costas de Billy Paul e disse: ore por mim, porque até agora eu não sei nada do que vou pregar. Não sei nada do que vou pregar. Mas o anjo tinha dito para ele: volte para o leste, para Jeffersonville, e eu te encontrarei lá. E o certo é que na mensagem 5º selo ele abre o leque ali no parágrafo 112. 5º selo 112 ele disse: esta coluna de fogo, todas as noites ela tem vindo no meu quarto, me mostrado o que eu hei de pregar na próxima noite. Na próxima noite. A coluna de fogo, o Espírito Santo, o Logos de Deus, tem vindo no meu quarto. Ele disse: aquilo me abala, me assusta todas as vezes que ela chega. Ela tem vindo me mostrar cada noite o que eu vou pregar na próxima noite. Eu acho lindo, ele não era um precipitado. Ele não veio com um monte de dicionário para já se preparado. Não, ele mandou anunciar porque o anjo disse para ele voltar para lá e o anjo ia encontrar com ele lá. Ele estava obedecendo, mas ele bateu nas costas do Billy Paul e disse: ore por mim, porque eu não sei nada do que eu vou pregar. Isso é lindo demais. Em outras palavras, ele estava vindo para se colocar diante do povo desprovido de qualquer habilidade humana, desprovido de qualquer pretensão humana, desprovido, ou seja, desarmado de qualquer coisa humana. Ele não estava ali se colocando diante do povo como um presunçoso: eu sou o 7º anjo e eu vou revelar. Ele bateu nas costas do Billy Paul e disse: ore por mim, que até agora eu não sei nada do que eu vou pregar. Glória a Deus, porque ele não sabia. Já pensou se ele soubesse? Poderia fazer coisa de si mesmo. O anjo vinha, dava para ele na hora, ali naquela noite. Disse: na próxima noite, Billy Brana, você vai pregar isto, primeiro selo. Na próxima noite, segundo selo, vai ser assim, assim, assim. Próxima noite, cada noite o anjo trazia para ele. Irmão, o que nós precisamos é estar na presença de Deus. Você está vendo aqui na página 4? Ele entra para pregar o 4º selo. Ele já tinha as anotações, porque o anjo já tinha dado para ele.
aqui ó, na página, página primeira, primeira página, abre, volta lá para você ver, primeira página aqui no parágrafo 4, primeira página, ele diz assim, ó, realmente pensei que esse não viria, mas finalmente veio. Ele esperava cada noite o anjo vir para mostrar para ele o que era cada selo que ele ia pregar. Eu pensei que este não viria, o quarto selo, referindo a este quarto selo. Pensei que este não viria, a revelação disso não viria. Mas eu fiquei ali, no Espírito, até que a coisa veio. E aí depois que veio, ele escreveu nas anotações, anotou tudo para pregar. Mas ele precisava da presença dele, da unção. Aqui na página 4, as primeiras linhas aqui, ele disse, apenas tenhamos isso em nossas mentes, sobre o quarto selo. Mas vamos conversar um pouco até que sintamos que é a hora apropriada para falar sobre o assunto. Ele não era precipitado, ele era calmo, deixava a coisa vir naturalmente. Vamos deixar a coisa vir para eu começar a pregar para vocês o quarto selo. Ele já tinha anotado, que o anjo já tinha dado na noite anterior. Mas ele dizia, vamos deixar a unção dele, a presença dele. E quando a presença dele vinha, vocês já assistiram aquele filme, O Profeta do Século XX? Todos já assistiram, não? Já todos, sim? Levante a mão, vocês que assistiu. Ele pregando ali, chamou a fila de oração, pessoas, enfermidades diversas, e ele ficava conversando ali no púlpito, pregando, falando de outras coisas, até que ele sentia a presença do Senhor tomando conta do ambiente. Quando ele sentia a presença do Senhor, ele virou e disse, e agora eu tomo esta audiência sob o meu domínio. E aí ele chamou a fila, e falou nome por nome, problema por problema, e as pessoas eram curadas naturalmente. Isto é uma escola para nós, não sermos precipitados. Em quaisquer circunstância da vida que você estiver enfrentando, minha irmã, meu irmão, deixa Deus tomar a liderança da coisa. E quando Deus assumir, tomar a frente daquele problema, daquela questão, daquela enfermidade, ficará fácil para você manusear a coisa. Irmão Brana dizendo, vamos conversar até que Deus tome conta. Porque quando Deus tomar conta, ficará fácil para nós manusear a coisa aqui. Oh, amados, isso nós podemos tirar lições práticas. Quando Deus está no controle do seu lar, do seu trabalho, ali fica fácil para você manipular a coisa, governar a coisa, fica leve. Porém, sem presença de Deus, a coisa fica pesado, a coisa fica difícil. Por isso que o irmão Brana, como também Jesus, ele não ficava brigando com o diabo fora da hora, não. O diabo vinha, às vezes ele ficava até calado, deixava passar. O próprio Paulo, aquela feiticeira endemoniada, aquela adivinha, ficou atrás dele 4 longos dias, mexendo com ele. Ô filho do Deus Altíssimo, homem de Deus. Paulo sabia que ela estava endemoniada, mas ele não puxou o gatilho antes da hora. Esperou 4 longos dias. E quando ele sentiu presença de Deus para a coisa, aí ele expulsou o demônio dela, e aquilo custou preço caro, porque ela fazia aqueles trabalhos de adivinhação e gerava lucro para os comerciantes. Os comerciantes mandou ele embora da cidade. Acabou o lucro dele, expulsou o demônio daquela mulher. Mas é isto, o próprio Senhor Jesus também tinha equilíbrio. Quando aquele gadareno veio ao encontro dele, ele não ficou, sai dele, Satanás, sai dele. Não, ele ficou caladinho, esperando a hora certa. E Jesus mesmo disse, eu não posso fazer nada sem que o Pai o mande fazer. Eu não posso fazer nada sem que o Pai o mande. Então as coisas com Jesus, com Paulo, com o irmão Brana, acontecia tempo a tempo. Não é tudo de uma vez não, já tem.
Não, Elias, todos os crentes que entraram em Cristo, as coisas acontecem assim, devagar, passo a passo. Elias, por exemplo, ele pensou que era o fim dele, foi lá debaixo daquele pé de zimbro, pediu a morte, porque Jezabel queria matá-lo. Porém o anjo disse: Elias, esse aqui é o começo do seu ministério, coma o pão aqui, levante, ainda tem 7.000 crentes te esperando lá na frente. As coisas aconteciam passo a passo, não vem tudo de uma vez, irmão Edinho. Eu já sou salvo, já estou galgando, já estou na eternidade. Não, essa coisa vai desabrochando. Dia a dia você vai entendendo que você é um salvo. Dia a dia você vai entendendo que você é um cidadão do céu. Dia a dia vai abrindo essa clareira para você, e as lutas vão tornando-se, psicologicamente falando, menores. A revelação do que você tem que percorrer, caminho que você tem que passar, ela vai abrindo. Davi disse: o caminho do justo é como a flor da aurora, a luz da aurora, que vai abrindo, abrindo, abrindo. Não é? Vai abrindo para você, vai abrindo. O irmão Brana diz: vamos começar falando aqui, conversar um pouco, até que sintamos que é a hora apropriada para falar. Vamos conversar. Quando tiver um problema em questão, maridos, esposas, vamos tirar a lição prática do quarto selo. Quando tiver um problema em questão e você não sabe como resolver, não comece a brigar com a esposa, brigar com o marido, vai confundir tudo. Diga: querida mulher, marido, vamos sentar, vamos conversar um pouco, e em oração, ou vamos orar, pedir presença de Deus para nos dar um norteio certo, para iniciarmos um acerto nisto. Vamos orar sobre o assunto, pedir presença de Deus neste assunto, para termos lucidez como tratar desse assunto. Tratar de assuntos sem presença de Deus, amados, você nunca vai chegar a um desabrochar feliz do assunto. Irmão Brana, para pregar, vamos aqui, página 4, a primeira e a segunda linha. Para entrar no assunto do quarto selo, ele precisou de presença de Deus para falar sobre o assunto, para ter a liberdade de discorrer dentro do assunto. Quando ele foi chamado lá do oeste para o leste, comissionado, tudo, o anjo disse que estaria com ele, porém ele disse para o seu filho: ore por mim, que eu até agora não sei nada do que eu devo falar. Estava desprovido. Amados, é tão bom a pessoa estar desprovida de habilidade própria. Esse tipo de pessoa, Deus tem mais liberdade de usá-lo. Quando Deus foi usar Saulo de Tarso, a primeira coisa que ele fez com Saulo de Tarso foi derrubar do seu pedestal. A primeira coisa que ele fez com o doutor Saulo de Tarso foi limpar, fazer uma faxina na mente, no espírito dele, tirando a habilidade própria dele. E aí então, Moisés foi a mesma coisa. Deus levou ele 40 anos para o deserto, para limpar suas habilidades que ele tinha aprendido no Egito. Quando Deus chamou Moisés, Moisés já chegou sem nenhuma habilidade. Disse: Senhor, chame outro, eu sou um homem pesado de língua, eu sou um homem gago, eu sou um homem que não tem condição. Ele já veio mostrando que ele não tinha habilidade. Aí Deus disse: agora, Moisés, agora eu tenho liberdade de te usar. Agora você não é um pretensioso, você não é um presunçoso para matar um egípcio fora da hora. Veja, quando Deus estava na causa com Moisés, coisa foi totalmente diferente. Quando Moisés estava sem Deus na causa, na coisa, ele matou um egípcio, teve que sair fugido, porque Faraó veio com seu exército, queria matá-lo, procurava com a lanterna para matar Moisés. Ele teve que sair fugido,
ficar 40 anos lá no deserto, porque senão, se ele voltasse para o Egito, Faraó matava ele. Porém, agora quando ele volta para o Egito, agora com Deus na causa, na coisa, na vida, ele matou egípcios que não foi brincadeira. Só com peste, com fome, com doenças, não é, piolhos e tanta coisa, pestilência, não só os egípcios, mas os animais do Egito. O Egito se tornou um caos com a presença de Moisés ali. E Faraó não pôde nem encostar nem a ponta do dedo no nariz de Moisés, porque agora Deus estava na coisa. Quando Deus não estava na coisa, Moisés matou um e teve que sair fugido. Agora, com Deus na coisa, Moisés acabou com a força do Egito e Faraó não pôde encostar a ponta do dedo nele. Irmão, o que nós precisamos em nossas vidas é presença de Deus. Nós precisamos, para ter vitória no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na vida prática, vida espiritual, é presença de Deus. Tendo presença de Deus, nós teremos equilíbrio, não seremos precipitados, seremos pessoas dirigidas. Às vezes tem hora que tem que ficar quieto, tem hora que tem que falar, tem hora que tem que voltar atrás, tem hora que tem que fugir debaixo do pé de zimbro, tem hora que tem que fugir do Egito, ficar um tempo fora. O próprio Senhor Jesus está lá em São João capítulo 11, vocês vejam lá o povo lá da cidade de Lázaro, como é que chamava lá, Betânia, queria matar Jesus. Jesus saiu fugido, ficou 4 dias fora. E aí ficou sabendo que Lázaro, seu amigo, tinha morrido, e era amigo mesmo de Jesus. Jesus foi constrangido a voltar. Os discípulos que estavam com Jesus disseram: mestre, o senhor vai voltar para lá? Eles querem te matar. Jesus disse: não, vocês não sabem que o dia tem 12 horas. Quer dizer, já passou, cada dia que passa, outro quadro apresenta na mente das pessoas, elas esquecem. Mas ele teve que ficar fugido 4 dias de medo dos judeus, para não morrer ali. O próprio Senhor Jesus sendo Deus. Então as coisas, irmãos, tem que ter Deus na coisa, para sabermos hora de agir, hora de não agir, hora de ficar quieto, hora de avançar, hora de conversar, dialogar sobre o assunto, não entrar naquele assunto, que às vezes não é hora de entrar naquele assunto, não é hora de comentar sobre aquele assunto. Você vai comentar, vai fluir briga na família. Você vai comentar sobre aquele assunto, vai trazer distúrbio. Oh, como precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, nós teremos tudo. Com razão, São João escreveu dizendo: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Sem o Espírito Santo nós sabemos de nada. Agimos fora da hora, precipitados nas coisas, puxamos o gatilho fora da hora, trazemos mais males do que bens, discussão nos lares, divórcio, provocando divórcio, separação de família e tantos distúrbios, palavras colocadas desordenadamente. Ó Deus, aprendendo esta pequena lição aqui, nesses pequenos parágrafos, já podemos ir embora nesta noite, dizendo: Senhor nos falou. Irmão Brana, através de sua experiência, nos falou fundo. Veja, página 4, primeira linha, segunda linha. Apenas tenhamos isto em nossas mentes. Isto que? O alvo, o objetivo, é pregar o 4º selo. Porém, todavia, vamos conversar um pouco, até que sintamos que é hora apropriada para falar. Nós temos um alvo, temos um objetivo. Qual é? O céu, vida eterna. Mas vamos deixar Deus nos conduzir na coisa. Aleluia!
Deixa Deus te conduzir na vida eterna. Deixa Deus te conduzir na coisa. Não queira agir, dar passo com a sua própria habilidade. Vai ficar errado a coisa. Pensou, irmão Brando, já subisse no púlpito, o cavaleiro do cavalo, o quarto selo, isso. Ficaria uma coisa muito corrida e poderia deixar de ser falado muitas coisas boas. Mas ele falava pausadamente, calmamente. Isso trouxe para a noiva do mundo todo uma estabilidade espiritual insuperável. Nada supera o ensinamento que William Marion Branham trouxe para a noiva de Cristo desse século. Nada, nenhuma teologia, nenhuma religião, nenhum ensinamento, nada supera o que este homem simples, pequeno de estatura, porém com um ministério tão equilibrado, tão grande, tão bonito, deixou para nós. Senhor, eu quero mais desse bom espírito, amém? Nós vamos embora para casa dizendo: Senhor, eu quero ser um crente mais equilibrado, mais seguro, regido pelo cavaleiro do cavalo branco que é Cristo, não por a influência desse cavaleiro do cavalo amarelo que é o diabo, confusão, mistura. Me ajude a ser regido por este cavaleiro do cavalo branco, cor única, Cristo. Vamos embora, o relógio mandou parar. Sexta-feira que vem a gente prossegue. Mas já aprendemos muita coisa maravilhosa nesta noite, com esses poucos parágrafos, amém? Você foi ajudado? Foi ajudado, irmão? Amém, amém, Jesus. Você vai chegar em casa, vai pensar 10 vezes para tomar uma decisão louca, para falar uma palavra mal colocada. Você vai pensar 10 vezes para tomar decisão desorientada. Você vai pôr os pés no chão primeiro para tomar decisão segura na vida, para errar menos. Sabe por que nós erramos demais nas palavras, nas decisões? É porque fazemos as coisas desorientadas, sem segurança, sem firmeza, sem equilíbrio. Aí nos tornamos escravos da depressão, do tédio, escravos das angústias, dos dissabores. Por que fui fazer assim? Por que fui agir assim? Por que fui conversar com meu marido assim, com minha mulher assim? Podia esperar mais. Tornamos escravos das decepções. Aí tornamos decepcionados da vida. Estou decepcionado. Com quem? E comigo mesmo. Você diz comigo mesmo. Você não tem que apontar dedo para ninguém. Quando um não quer, dois não briga. Nenhuma esposa tem o direito de acusar o marido. Nenhum marido tem o direito de acusar suas desgraças à esposa. Quando não quer, dois não briga. Nenhum ser humano tem o direito de acusar a ninguém. Se você tivesse equilíbrio, você evitaria de se envolver naquele mal, naquela conversa errada, naquela discussão errada, naquelas maneiras erradas. Se você tivesse equilíbrio, você não te envolverias naquilo. Quando não quer, dois não brigam. Que Deus nos ajude, irmão Samuel. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Você quer ficar de pé, agradecer a Ele nesta hora? Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, que coisa maravilhosa, Senhor, que nós ouvimos nesta noite, onde nós aprendemos, Pai, que o melhor estado em que devemos estar é quando nós estamos desprovidos de tudo quanto é coisa humana, Senhor. Ó Deus, quando nós nos encontramos assim, o Senhor pode nos usar, o Senhor pode falar conosco, ó Pai. Assim como o Senhor tem falado nesta noite aos nossos corações, ó Pai. Temos aprendido tanto, ó Pai, e nós podemos nesta hora dizer graças a Deus que nós temos um profeta, que nós temos, ó Deus, com o que aprender.
A Tua palavra tem nos ensinado a cada culto em que nós viemos, Pai. Ó Deus, que nós possamos estar aqui, ó Deus, sempre, ó Pai, com humildade, para poder Te ouvir, para poder aprender do Senhor. Ó Deus, dá-nos espíritos humildes, ó Pai, submisso à Tua palavra. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, Pai, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia, que possamos voltar, ó Pai, para Te adorar aqui no domingo, Senhor, de manhã, aonde teremos o dia todo, ó Pai, em Tua presença, que possamos ir na unção deste culto, Pai, na unção desta palavra. Livra-nos dos males desta noite, Senhor, e nos guarde para a Tua hora, pois assim nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.